performance. É quem está em alta performance, com L, não com um. Não é alto, é alto e alta. E aí tem um novo conceito chamado meta performance, que é acima da alta. Qual que é o lance? O cara que está em baixa performance, ele fica se perguntando, o que eu tenho que fazer aqui para não ser demitido? O cara que está na performance, ele fala, o que eu tenho que fazer aqui para ter destaque na empresa? O cara que está em alta performance, o que eu tenho que fazer aqui para ser o melhor? Se mata trabalhando. O cara que está em meta performance, ele se pergunta, o que a gente é capaz de fazer? Desculpa, Joel J, me amarra nos seus conteúdos, acho você massa, que é um ex-atleta de alto desempenho, né, nadador, mas, cara, não é alta performance com L, que nem ele está falando que deve ser, é alta performance com U mesmo, que é você se conhecer, você saber o que você pode dar e até onde você pode chegar. E não sou só eu que falo isso. Se você estudar os estoicos, então você vai estudar ali Zenão, Marco Aurélio, Sêneca, sabe, uns camaradas filósofos, pô, vai discutir com eles então. Eles mesmos falam que você tem que se voltar para si mesmo, conhecer o que você pode entregar e não se abalar com o exterior. Ele fala aqui que é pior ainda, ele fala que se você não alcança a alta performance, agora você tem que alcançar a meta performance, que é acima da alta performance. Imagina você viver procurando performar no seu máximo e mais do que o seu máximo e sempre transpor limites. Cara, você vai viver preso a fazer algo que você nem consegue fazer. Então, se quer uma dica, não busque alta performance, busque a alta performance com U, ou melhor ainda, busque a melhor performance. O que é a melhor performance? É você conhecer os seus limites e as suas possibilidades e entregar o melhor dentro disso aí. E sabendo que a alta performance, ou a melhor performance, não é performar o tempo todo, é você dar pausas, você parar, é produzir com qualidade. É muito mais interessante. E fala para mim, alta performance é sobre esforço ou é estratégia? Sem dúvida é sobre estratégia, sem dúvida nenhuma. O que é estratégia, cara? Eu definir como eu vou atingir um objetivo. Então não é simplesmente sair fazendo, que nem um louco e fazer cada vez mais insanamente sem pensar antes. Pelo contrário, tem um momento da reflexão, que eu não faço nada, eu só reflito, eu só desenho o meu plano, e tem o momento da ação. Inclusive, você estudar planejamento estratégico, planejamento de maneira, sempre são dois grandes momentos, reflexão e da ação. E durante a ação, sempre tem que ter um momento que a gente chama de reavaliação. Então, a injeção de projetos que a gente chama que são nos marcos, que a gente avalia sempre uma decisão go no go, se continua ou não, onde gera aprendizado. Gestão ágil também, depois de cada entrega tem lá a análise retrospectiva e a review, né, a revisão, para você poder ver o que você aprende para incorporar no próximo lance, na próxima sprint. Então, a alta performance é muito mais, é sobre estratégia, é sobre parar um tempinho para planejar, depois eu executar e não é uma execução desmedida, é uma execução com vários momentos de pausa para eu reavaliar, ou seja, eu volto para o momento inicial de eu poder repriorizar e incorporar o que eu aprendi nessa jornada. E qual é o maior erro das pessoas que buscam essa alta performance? É acreditar que alta performance é eu desempenhar minha função sempre no mais alto nível. Então imagina, se eu tenho uma capacidade de 0 a 100%, imagina eu passar meses desempenhando em 100%. Cara, eu acabo com a minha máquina, que é o meu corpo. Então você começa a dormir mal, começa a se alimentar mal, então eu vou deixar de dormir, vou deixar de parar para comer, de viver aquele presente para poder estar performando, estar desempenhando, vou deixar de estar com a minha família, deixar de ter momentos de lazer para estar performando, para estar sempre fazendo mais, sendo que a alta performance não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor, é sobre qualidade de entrega. Então eu reduzo a minha quantidade de entregas, eu reduzo a minha quantidade de horas de trabalho para eu poder entregar melhor. Entendeu? Então, é muito mais inteligente. Como saber se eu estou sendo produtivo ou se eu estou apenas ocupado? Isso é uma pergunta interessante, porque às vezes o pessoal acha que o fato de eu estar ocupado, estar sempre ativo, então isso quer dizer, isso é igual a alta performance, e não é. Então eu posso estar ativo o tempo todo, por exemplo, sempre trabalhando, eu até pulei o almoço, por exemplo, não estou nem almoçando, não estou indo para academia, estou performando para caramba, só que qual é a qualidade da sua entrega? Então assim, é um foco em resultado, na verdade. Ou melhor ainda, como a gente fala hoje modernamente, na forma da entrega de valor. Qual é o valor que você está entregando? Então se eu estou entregando algo que as pessoas reconhecem como bom, tá ótimo.
Se eu estou entregando algo que as pessoas reconhecem, pô, cara, mas esse cara está trabalhando pra caramba, mas olha só a qualidade, cheio de erro, cheio de necessidade de refação, está dando problema, está dando conflito, então é sinal que você só está ocupado, só está trabalhando pra caramba, você não está realmente performando. Sempre pense na qualidade do que você está entregando, no valor que você está entregando. Eu quero até acrescentar um negócio, não é só o valor para o cliente, é valor para você também. Isso que eu entreguei foi bom para o cliente percebeu como bom e eu também percebi como bom. Se nós dois percebemos como bom, cara, você está entregando legal. Senão você está só simplesmente entregando e isso não resolve nada. E o descanso, ele faz parte dessa alta performance? Com certeza, essa lógica de alta performance veio recentemente, mercadologicamente, dos atletas de alta performance. Dá uma olhada na vida do atleta de alta performance. Nenhum atleta treina 24 horas por dia. Ele sempre tem um pedaço do treino que chama de recuperação, que é justamente o momento de pausa. Entendeu? Então, se você quer ter também a alta performance, você também tem que ter a pausa, tem que ter um momento de recuperação. E outra coisa importante também, que a alta performance não é para todo mundo. A alta performance nesse conceito de estar performando acima do humano, ser super-humano, que são os atletas de alta performance. Se isso fosse para todo mundo era um atleta de alta performance. E você sabe que não, o atleta de alta performance ele tem que ter duas qualidades muito importantes. O cara tem que ter uma disciplina acima do normal e o cara tem que ter o talento. Aí, se ele já tem um talento natural, ele tem uma disciplina acima do normal, sobre-humana, ele consegue performar, ter uma alta performance. Só que o conceito legal de alta performance não é essa. O conceito mais legal é da melhor performance. Ou seja, eu performar na minha capacidade. E toda vez eu paro e reavalio. E eu consigo ir progredindo ao longo do tempo, sem dúvida nenhuma. Então é muito mais interessante, como você perguntou aí, é a pausa, o momento de recuperação. E eu ter consciência que eu estou sempre fazendo o meu melhor, mas que eu paro para reavaliar. Eu paro para a recuperação, tanto para eu descansar, quanto para eu reavaliar as minhas ações e aprender com elas e melhorar a minha próxima ação. Sabe uma coisa interessante? Do Patrick, que a gente registrou aí a história dele, né? Um atleta jovem de alta performance, e uma das coisas que ele falou é que ele precisava crescer. E para crescer, a recomendação médica era dormir muito. Exatamente. Cara, é impressionante, cara, como é engraçado. Se você quer produzir mais, você vai acabar, por incrível que pareça, são aqueles paradoxos da vida, né? Que, por exemplo, a administração tem um paradoxo, o primeiro paradoxo da administração, que é como que um negócio pequeno ele começa a crescer. Então o paradoxo é como manter o mesmo nível de personalidade, de personalização do atendimento, sendo que o meu negócio cresceu. Uma coisa tem uma padaria pequenininha, outra tem uma padaria, várias padarias. Então como manter um nível de personalização do negócio grande? Então, normalmente, para você alcançar algo aqui, eu tenho que fazer o negativo dela. Então, por exemplo, se eu tenho que eu quero ser mais produtivo, eu tenho que, na verdade, dar pausas. Entendeu? Se eu quero, por exemplo, crescer em músculo, ficar grande, eu tenho que trabalhar a recuperação. Então, aqui é justamente os dias que eu não vou malhar para o meu músculo poder crescer. Então, é sempre assim, né? Então, para você produzir, para ter alta performance, o que você tem que fazer? Tem que dar pausas. É o mais interessante, entendeu? E tem que dormir, basicamente, também, né? E qual o hábito mais poderoso para quem quer performar melhor? Cara, muito boa. Qual o hábito mais poderoso para eu performar melhor? Cara, é o autoconhecimento. Por que isso? Porque, cara, é o autoconhecimento e a autogestão. Não adianta só o autoconhecimento eu conhecer as minhas capacidades e os meus limites e saber do que eu sou capaz. Isso é o autoconhecimento. E a autogestão? É eu saber o momento de eu aplicar essa minha capacidade para alcançar o resultado que eu desejo. Então, por exemplo, tem dia que eu estou mais irritado. Então, eu, aplicando a minha autogestão, eu sei que naquele dia eu tenho que me controlar mais. Então, eu posso interagir menos com as pessoas ou aplicar alguma técnica, aquela de contar até 10, contar até 3, para eu não perder a minha calma. Entendeu? Então, assim, a autogestão permite isso. Então, eu tenho as minhas capacidades, que é o autoconhecimento, e a autogestão que me permite aplicar a minha capacidade para alcançar mais resultado. Então, a auto-performance é a chave é o autoconhecimento e a autogestão. Então, quais são os meus limites? O que eu sei fazer bem? E eu vou focar nisso. O que eu sou mais ruinzinho? Eu posso procurar desenvolver isso. Não procurar desmedidamente sempre ter um desempenho no limite da minha capacidade, que isso leva a uma exaustão. Isso leva um ciclo, não é de desempenho, leva um ciclo de loucura, que leva as pessoas a adoecerem.
a terem burnout, a terem ansiedade, ficarem deprimidos, o sentimento de culpa, de que eu não estou performando tanto que eu deveria estar, aí ver um vídeo desses aqui do Joel J, como de novo, ele é maravilhoso e tal, mas ver um vídeo desse, caraca, agora não é mais alta performance, agora é meta performance, eu já não estava conseguindo, e cara, o cara já se cobra de não estar conseguindo alta performance, aí vem um vídeo desse que fala de meta performance, que é acima do limite, acima da alta performance, o cara fica louco, leva uma loucura no limite.